Pessoal, como a gente tinha combinado, vamos começar a fazer aquela correção da prova da SMV, né? A prova da SMV, essa daqui, ó, ela já está com o modelo, com os moldes das 40 questões. 40 questões de língua portuguesa. A prova da SMV é uma excelente forma de revisão para quem vai fazer EAN, curso de auxílio naval, a ESA, a especialista, porque 40 questões, você vai conseguir com as 40 questões trabalhar a parte de interpretação, mas também várias matérias ligadas à gramática, valor semântico, mas em especial gramática. E ela vai abarcar dois públicos em geral. Quais são? Aquele público que já teve um tempo estudando, que está naquela base só de revisão, e para quem está chegando agora, começar a entender quais serão as etapas a serem pagas, né? Quais são as missões, começar a entender as questões, para depois começar a trabalhar as matérias. O que a gente vai fazer aqui na correção dessa prova? É o conhecido estudo reverso. Quem acompanha minhas revisões sabe que eu faço dessa forma. Eu faço o estudo reverso, eu trabalho a matéria por meio das questões, só que eu não trago a matéria completa, né? Porque ficaria muito extenso. O que eu faço? Eu trago um mapa mental da matéria, a gente faz aquela revisão pontual e por meio dela a gente faz a correção. É mais ou menos este molde. Então, por isso que eu falo que ajuda muito para quem vai fazer os outros, porque essa prova da SMV, ela tem uma roupagem parecida com a EAN, com o Corpo de Fuzileiro Naval. Tanto é que quando eu faço essa correção, eu costumo fazer os links entre os concursos. Tanto a EAN, Fuzileiro Naval, ESA, especialista, as matérias correlatas. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Para o vídeo, a correção não se torna tão extensa, eu vou fazer 2 ou no máximo 3 vídeos. A intenção aqui é que este vídeo eu consiga corrigir 13 questões, porque nós vamos fazer os apontamentos. Quem vai fazer a prova da SMV, se pegar esta prova e acompanhar os apontamentos, eu tenho certeza que ele vai fazer uma boa prova, porque ela tem um esqueleto que é muito parecido. À medida que você vai fazendo as provas, nós fizemos a de 2023, 2024, agora é 2025, a gente consegue perceber que existe uma sequência. Existem algumas matérias que ela tem mais preferência, como é que ela cobra um pouco de interpretação, valor semântico, e você consegue fazer uma boa prova. Então a gente vai começar a fazer essa correção. O primeiro bizu que eu posso passar para vocês é com relação à interpretação. Eu só vou começar a fazer a parte de interpretação se a minha primeira questão for de interpretação. Porque se, como acontece muito, tanto na EAN como no curso de fuzileiro naval, ela não for a primeira questão for gramática, por exemplo, se for gramática, não há necessidade de eu gastar energia agora fazendo a leitura do texto. Eu vou fazer a leitura do texto no momento oportuno, né? Quando for realmente necessário. Neste caso aqui, a primeira questão de fato foi interpretação. Então a gente já vai pagar essa etapa agora. Então a gente vai começar a entender e ler o texto. Mas a primeira coisa do texto que eu vou fazer é a seguinte: antes de fazer a leitura completa, eu vou fazer alguns requisitos para fazer essa leitura. Primeiro, eu vou fazer a interpretação do título. Eu vou entender o que o título traz de interpretação. O que eu posso aguardar na leitura do meu texto. Olha só o que vem o título. Redes sociais. São amigas ou inimigas da saúde mental dos jovens? Pronto. Neste título já tem várias informações. Primeiro, que eu já sei que ele vai falar sobre redes sociais. Você já começa a fazer algumas conexões. Outra coisa, ele vai falar sobre saúde mental. Então, tudo isso aqui é como se fosse uma expectativa, fosse spoiler, né? É isso que eu tenho que aguardar sobre o texto. E outra, ele vai fazer o link de rede social, saúde mental, para qual público? Jovens. Pronto. É isso que eu já estou aguardando, né? Outra coisa eu tenho que perceber, ó, que no texto, no título, existe uma pergunta. Então, essa pergunta, se as redes sociais são amigas ou inimigas da saúde mental dos jovens, elas têm que ser o quê? Ela tem que ser respondida ao longo do texto. Eu só tenho. A minha missão como leitor é saber se realmente as redes sociais são amigas, ou seja, aspecto positivo,
ou aspecto negativo em relação à saúde mental dos jovens. Outra coisa que eu tenho que fazer é, lá no rodapé do texto, de observar onde que ele foi, onde é que ele foi lançado. Ele foi publicado onde? Na Folha de São Paulo. Porque essa informação é importantíssima. E a depender se ele é um texto jornalístico, há uma grande chance de eu já saber qual é a tipologia textual dele. Então, ele foi lançado num texto, ele foi divulgado na Folha de São Paulo. Provavelmente ele é um texto dissertativo argumentativo. Mas, enfim. E depois, Mário? Eu vou para a questão de interpretação. E vou lê-la. Vou ler a questão e vou ler as alternativas. Para que a minha leitura ela já seja direcionada para o propósito da questão. O que a questão fala? Considerando o exposto no texto 1, as pesquisas em relação ao tema devem ser avaliadas como, opa, eu já sei que ele vai trazer uma das formas de responder a pergunta, e responder qual pergunta? Se as redes sociais são amigas ou inimigas da saúde mental dos jovens. Ele vai trazer essa resposta por meio de quê? Pesquisas. E essas pesquisas em relação ao tema devem ser avaliadas como o quê? Ultrapassadas, insuficientes, de má qualidade, impróprias, conclusivas? Beleza. Pronto. Feito isso, aí a gente vai para a leitura do texto. Mas veja que eu já vou para a leitura direcionado. Eu já sei que ele vai falar sobre redes sociais, saúde mental e jovens. Existe uma pergunta que, em regra, vai ter que ser respondida. Então, ele vem aqui, ó. Com o uso generalizado e quase constante de redes sociais, tem surgido debates sobre os seus impactos na saúde mental, e especialmente de quem? Dos jovens. Beleza, já trouxe todas as informações. Ele está falando do que ele vai discorrer. A popularização dessas preocupações levou pesquisadores, ou as pesquisas de diversas áreas, a se dedicarem a compreender as nuances dessa relação. Afinal, o que revelam as evidências sobre o tema? Pronto. Então, a essa resposta vai ser respondida por meio de quem? Dos pesquisadores. Eles se debruçaram sobre o assunto. Então, vamos ver qual foi, com essa pesquisa, eles chegaram a qual conclusão? Percebe também, gente, que existe outra pergunta aqui, ó, que ela também tem que ser respondida. Afinal, o que revelam as evidências sobre o tema? Ele trouxe o primeiro pesquisador aqui. Ó. A pesquisa de Summer Wade e os outros autores introduziu o conceito de sensibilidade às mídias sociais. Pronto, ele já trouxe uma informação importante. Primeiro, que ele já trouxe o primeiro pesquisador. E o pesquisador introduziu um conceito conhecido como que? Sensibilidade às mídias sociais. Então, tem algo que é sensível às mídias sociais. Para explorar como a relação entre o uso das mídias sociais e o bem-estar varia entre diferentes indivíduos e contextos. Então, olha só o que ele trouxe com relação à sensibilidade às mídias sociais, para explorar como a relação entre o uso de mídias sociais, e o bem-estar varia em diferentes indivíduos e contextos. O estudo revelou que, na média, há uma pequena associação negativa entre o uso das redes sociais e o bem-estar subsequente. Contudo, essa associação variava muito a depender de outras características dos participantes. Gente, tem informação pra caramba aqui, viu? Primeiro que eu tenho que entender qual é o meu objetivo aqui? Identificar se as redes sociais são amigas ou inimigas da saúde mental dos jovens. Aí, a primeira situação, ele trouxe uma pesquisa. A pesquisa fala que existe sim uma inclinação negativa para aquele que usam as redes sociais com relação ao bem-estar. Contudo, ele fala que eu não posso generalizar. Generalizar. Por quê? Vai depender do público. Ele fala assim, ó, contudo, essa associação variava muito a depender de quem? De outras características dos participantes. Ou seja, qual seria essa característica? É uma questão social? É uma característica econômica? O que ele está querendo levar em consideração? Eu tenho que entender isso aqui.
Mas eu já sei que o primeiro pesquisador falou que realmente existe uma inclinação negativa. Por exemplo, indivíduos com disposições, olha para qual foi o público que ele estava falando. Por exemplo, indivíduos com disposições psicológicas vulneráveis, como depressão, solidão ou insatisfação com a vida, tendiam a experimentar uma sensibilidade negativa mais acentuada em comparação com aqueles não vulneráveis. Olha só a informação. Então, ele já está falando do público. Primeira coisa que a gente já consegue entender é o seguinte: essa sensibilização negativa isso não é generalizado, não são todos. Existe essa indicação negativa para quem? Por exemplo, para indivíduos com disposições psicológicas vulneráveis, de depressão, solidão e insatisfação com a vida. Tendiam a experimentar uma sensibilidade negativa, mais acentuada em comparação com aqueles não vulneráveis. Além disso, vai trazer, além disso, está trazendo você que vai trazer uma informação a mais. Além disso, certos contextos físicos e sociais de uso das redes sociais intensificaram essa sensibilidade negativa, sugerindo que a sua influência na saúde mental é multifacetada e depende do contexto. Beleza. Aí ele trouxe mais um especialista. E ela disse que a segunda pesquisa disse o seguinte: outros pesquisadores decidiram investigar como o uso das redes sociais influencia a satisfação com a vida apenas em certas fases de desenvolvimento, como a puberdade e a transição para a independência aos 19 anos. Aqui ele já está puxando para os jovens, né? Isso destaca, isso destaca como uma transformações neurocognitivas e sociais da adolescência. Podem identificar o impacto das redes sociais. Beleza. Dado o papel crucial das interações nessa idade, as redes sociais, que medem a aprovação social por meio de curtidas, podem exacerbar as preocupações com a autoestima e aceitação. Então, apesar dessas descobertas, veja só que ele já trouxe mais ou menos um ponto de vista. Ele falou que realmente, então, referente à saúde mental, existe um aspecto negativo em relação aos jovens. Ele já falou ali, os adolescentes. Mas ele falou que não são todos. Existe um público, né? Que ele é mais sensível. E depois ele começou aqui, ó, dados do papel crucial das interações nessa idade, as redes sociais que medem a aprovação social por meio de curtidas podem exacerbar preocupações com autoestima e aceitação. Apesar dessas descobertas, apesar dessas, isso aqui é uma estrutura de oposição. Então, ele vai trazer uma ideia contrária ao que ele vai falar, que ele comentou há pouco. Apesar dessas descobertas, os autores recomendam mais estudos sobre o uso das mídias em diferentes estágios de desenvolvimento, para entender melhor essa interação e formular políticas de proteção à saúde mental dos adolescentes nessa era digital. Olha só o que ele falou. Depois de todos esses aspectos negativos, né, que ele comentou, em especial desse público, dos jovens, né, aqueles que têm uma tendência, como ele comentou aqui, ó, de indivíduos de disposição psicológicas vulneráveis, depressão, solidão, ele falou o seguinte: ó, apesar de tudo isso, as preocupações com a autoestima, apesar de tudo isso, as descobertas, os autores recomendam mais estudos. Então, o que eu quero, o que eu posso inferir, o que eu posso deduzir com isso? Que as pesquisas, os pesquisadores não têm certeza sobre a eficácia positiva ou negativa sobre as redes sociais com relação ao bem-estar do jovem. Aí, nesse sentido, dessa forma, a psicóloga e pesquisadora Candice Holder defende cautela para as interpretações das pesquisas que estabelecem uma ligação direta entre o uso das redes sociais
e o surgimento dos problemas de saúde mental. Então, mais uma vez, não existe um consenso. Ninguém entrou no consenso com relação às redes sociais ligadas ao quê? À saúde mental dos jovens. Não foi entrado no consenso. Ele trouxe mais uma pesquisadora e ela disse o seguinte, ó, a psicóloga e pesquisadora defende cautela para interpretações das pesquisas que estabelecem uma ligação direta entre o uso das redes sociais e o surgimento de problemas de saúde mental. Oder adverte que, apesar das preocupações legítimas acerca dos seus impactos adversos, as evidências científicas atuais não, olha só que informação importante, com certeza ele vai cobrar essa informação, não confirmam uma relação uma relação causal direta. Ela enfatiza quem? A pesquisadora, uma referência anafórica, né? Enfatiza a importância de distinguir entre correlação e causalidade e de considerar a influência de uma série de fatores genéricos e ambientes no bem-estar. Até agora, a gente consegue perceber que não tem consenso ainda a respeito das redes sociais ligadas aos jovens e ligadas ao quê? À sua saúde mental. Então, enquanto algumas pesquisas sugerem uma associação negativa entre o uso das mídias sociais e a saúde mental, é crucial reconhecer a diversidade de experiências entre os usuários. Fatores como disposições psicológicas, contextos de uso e de natureza interativa das plataformas sociais desempenham papéis significativos nessa equação, de acordo com ponderações desses mesmos estudos. Ou seja, existe um aspecto negativo, que é visível em um público X. Mas eu não posso estender essa ideia negativa com relação à saúde mental para todo o público. Então, até agora, é isso que a pesquisadora está comentando. O fato é que as redes vieram para ficar. O fato é que as redes vieram para ficar. Até o momento, os resultados das pesquisas enfatizam a importância de adotar uma perspectiva mais abrangente e individualizada ao examinar seus impactos. Educadores, pais e legisladores e o setor de tecnologia precisam, antes de tudo, reconhecer a complexidade envolvida para então formular estratégias que minimizem os riscos associados ao uso dessas plataformas. No entanto, mais uma ideia contrária à anterior. Não podemos, gente, aqui é uma informação legal. Eu queria que vocês anotassem. Quando ele fala assim, não podemos, percebe que o verbo aqui está na primeira pessoa do plural. O que eu estou querendo dizer? Aqui a pesquisadora também tá inclusa. Ela faz parte. Provavelmente esse texto aqui, pelo posicionamento delas e as palavras com juízo de valor, ele é um texto dissertativo argumentativo, mas ele é um artigo de opinião. Quando eu consigo perceber, quando ela se inclui na perspectiva. Então, quando eu falo assim, ó, no entanto, não podemos negligenciar os benefícios que elas oferecem. Quem? As redes sociais. Todo momento, gente, faça essas referências, essa referência anasfórica, né? Oferecem como interação social, como as pessoas distantes e o acesso às informações, que podem ser benéficos para muitos. Continua trazendo informações positivas. Então, a visão da autora é o seguinte, olha, cautela, porque também há várias situações positivas com relação ao uso do quê? Das redes sociais. Ela acabou de se posicionar. Se não considerarmos, mais uma vez, ela está inclusa aqui, ó, se não nós não nos considerarmos não considerarmos esses fatores, corremos nós o risco de, ao buscar um culpado para os problemas de saúde mental de nossa época, ficamos sem as soluções efetivas e descartamos o que há de bom. Perfeito. Cansativa a leitura, né? Porque
eu tenho, minha obrigação é fazer uma leitura ativa, é tentar extrair o máximo de informações que eu tenho do texto. Eu tenho que chegar no texto e quando eu chegar na pergunta, eu conseguir entender e saber de onde é que, o que, por meio da pergunta, onde ele quer chegar. Então, vou procurar aqui a primeira pergunta, cansativo, mas eu consigo plenamente, qualquer pergunta que ele chegar aqui, eu consigo chegar a um ponto de vista a respeito da matéria. Então, veja só a primeira aqui. Ele fala, considerando o exposto no texto 1, as pesquisas em relação ao tema devem ser avaliadas como? Então, como é que eu posso avaliar as pesquisas? Temos várias. Ultrapassadas? Não. Insuficientes? Opa. De má qualidade? Não. Impróprias? Conclusivas? Não, não chegaram à conclusão. Insuficientes. Tanto é que existe autores que falam assim, olha, é melhor continuar pesquisando. Nós não entramos aqui no consenso. Então, por isso que eu falo, quando eu faço uma leitura direcionada, é como se fosse um bate-papo entre mim e vocês. E a gente estivesse falando a respeito do assunto. E aí, qual é o seu ponto de vista com relação às redes sociais? Com relação à saúde mental dos jovens? Sabe? Olha, já ouvi pesquisas falando que existem situações negativas do ponto de vista da pesquisa. Mas eu não posso dizer que é de forma genérica para todos, de forma gradual, como fosse o hiperônimo. Existem públicos que são mais sensíveis e são afetados mais negativamente. E você é como se fosse um bate-papo, a gente conversando e a gente entrando no consenso. O texto é muito bom, muita informação interessante. E continuemos. Então, a alternativa aqui, eu marcaria a B, insuficiente. Aqui. B. O que eu quero dizer com vocês, a interpretação de texto, gente, não adianta fazer aquela leitura passiva. Ler uma vez, ler duas, e principalmente para aqueles que não têm o hábito da leitura. Eu já aconselho que o façam. Comecem a escolher um livro e comecem a fazer uso dele. Quanto mais leitura, quanto mais você lê, você aumenta seu vocabulário. Um texto que às vezes a banca coloca um texto extenso. Quem não tem o hábito da leitura já sofre demais ali. E quem tem o hábito da leitura, ele já vê aquele texto como uma oportunidade de sair na frente do aluno que não tem o hábito da leitura. Beleza? Então vamos continuar. Vamos para a segunda. Primeira foi a missão cumprida. O que vier agora sobre interpretação, você consegue matar. A segunda, ele fala o seguinte, ó, leia o trecho abaixo. Antes de ver o comando, ler o texto, eu vou para o comando. A palavra então, no trecho acima, tem sentido de lugar, tempo, posição, explicação, finalidade. Então, eu já sei que o então, da forma, das circunstâncias que ele trouxe para mim, eu já sei que a classe gramatical dele vai ser um advérbio. Agora, basta saber qual é o advérbio, qual é a circunstância adverbial que ele traz. Então, quando eu falo educadores, pais, legisladores e o setor de tecnologia precisam, antes de tudo, reconhecer a complexidade envolvida para dessa forma, formular estratégias que minimizem os riscos. Esse então aqui, gente, você pode ter a noção que ele é de tempo. Aí eu aproveitei, gente, e trouxe alguns advérbios de tempo. A gente costuma muito fazer alusão ao quando, mas há outros advérbios que retomam o tempo. Então, agora, ainda, amanhã, anteontem, antes, breve, cedo, depois, o então, hoje, o já, jamais, logo, nunca, ontem, outrora, sempre, tarde. De vez em quando aparece esse aqui, o mal, né? Mal estudou. Não, deixa eu melhorar isso aqui. Poderia ser assim. Mal o relógio tocou, vírgula. Mal o relógio tocou, eu saí. Eu saí da sala. Esse cara aqui não é um advérbio. Esse cara aqui vale ao quando. Quando o relógio tocou, eu saí da sala.
Neste caso aqui tem verbo, eu vou dizer que é uma oração subordinada, adverbial, temporal. Muita gente boa não consegue atrelar o mal nessa estrutura com a oração subordinada adverbial temporal. É aqui a oração principal. Em regra, quando ele for temporal de uma oração, as orações elas vão vir deslocadas. Deslocadas. Ela vai iniciar a oração. Aqui a gente sabe quando a oração está invertida, né? Oração subordinada e oração principal. Essa vírgula aqui ela é obrigatória. Pô, Maria, você mistura muitas matérias. Mas o estudo é assim, gente. Principalmente para quem está fazendo revisão. Eu tenho que fazer essa inferência, aproveitar as oportunidades e trazer mais informações para vocês. Beleza? Então a resposta é o quê? A resposta é a B, da ideia de tempo. Vem mais uma, a 3. De acordo com o texto 1, o problema que os pesquisadores procuram entender é qual? Qual é o problema que ele quer entender? Gente, está lá no título. O título fala. Por isso que quando a gente faz estudo ativo, o que eles querem entender? Se as redes sociais são amigas ou inimigas da saúde pública dos jovens. É isso que ele quer saber. Vou apagar para ficar melhor aqui. O que ele quer saber aqui, gente? Ele quer saber. Essa pergunta está evidenciada onde? No título do texto. Aí vamos agora para as alternativas. De acordo com o texto 1, o problema que os pesquisadores procuram entender é o que os pais, não citou nem os pais aqui, isso aqui a gente chama de extrapolação. Quem fez a leitura atenta não perde tempo. Quais são os benefícios para os jovens no exato momento em que usam as redes sociais? No exato momento, cuidado com essas estruturas, né? Mas são benefícios? Ele quer saber os benefícios ou os malefícios, né? As redes sociais. Se são amigas ou inimigas. Ele não traz só uma vertente. Quais os efeitos do uso da internet por pessoas de todas as idades? O texto ele fala de forma predominante de quem? Dos jovens. Cuidado com essas palavras todas, né? Em regra, a questão vai estar errada. Já falamos sobre isso nos vídeos anteriores. Quais os efeitos do uso das redes sociais para a saúde mental dos jovens? Está perfeito. Então, a pesquisa ela tem essa finalidade de responder a pergunta lá do título. Quais os efeitos do uso das redes sociais para a saúde mental dos jovens? O que os professores... Não tem nem isso lá, gente. Pelo amor de Deus. Então, a resposta aqui é a delta. Delta. Vamos para 4. A opção que indica corretamente a expressão formada pela palavra que. Então, a opção que indica corretamente a expressão retomada pela palavra que. Isso aqui a gente já sabe. Se ele está falando a expressão retomada, ele já está falando nas entrelinhas. Olha, eu estou chamando esse cara aqui de pronome relativo. Porque a gente sabe que o pronome relativo que faz essa retomada que a gente chama de quê? Anafórico. E o que eu tenho que lembrar mais sobre o pronome relativo? Pronome relativo. É só acelerar o texto aí, o vídeo, gente, relativo. Primeiro, que o pronome relativo há vários, né? Tem o que, tem o quem, tem o onde, tem o cujo e tem outros. São os que mais caem, beleza. Em relação ao que, Mário? Pronome relativo. Cai bastante. Eu tenho que saber que ele é um referencial. Ele vai ser sempre um pronome, gente, substantivo. Ele vai sempre substituir um termo anterior. Ou um substantivo, ou um pronome substantivo, ou um numeral substantivo. Ele é aquele que você pode substituir pelo qual, a qual. Só que a gente sabe que isso aqui é aquela decoreba. O que é interessante observar é que ele vai ser uma referência anafórica. Vai retomar o termo anterior. E, em regra, vai ser um nome. E aí eu tenho que lembrar que esse pronome relativo, ele tem o quê? Função sintática.
pode ser sujeito, pode ser objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e assim por diante. Complemento nominal e assim por diante. E com relação à referência, vamos olhar o texto. Então ele fala aqui, ó. Ele fala da pesquisadora, defende cautela para as interpretações das pesquisas que estabelecem uma ligação direta entre o uso das redes sociais e o surgimento dos problemas da saúde mental. Ele está dizendo o seguinte: olha, esse pronome relativo está retomando pesquisas. Aí agora eu vou observar. Então é aquele pronome, né? Aquela estrutura que a gente já sabe, que ele vai retomar o termo anterior. A gente, em regra, a gente separa antes do que. E aí ele colocou isso aqui, ó. Isso aqui tem que ficar esperto. Interpretações da pesquisa. Ele está dizendo que esse que está retomando quem? As pesquisas. Gente, aqui eu tenho um núcleo do sujeito, que é interpretações. Eu tenho um núcleo do sujeito. Eu tenho um núcleo do sujeito. E tenho uma locução adjetiva exercendo a função de adjunta e nominal. Em regra, o que ele tem que retomar o núcleo do termo. Ou vem interações sociais, ele retoma interações das pesquisas ou só interações. Mas ele não está retomando pesquisas. Tanto é se você substituir aqui, ó, as interações das pesquisas estabelecem uma ligação direta entre o uso. Ou seja, esse aqui está exercendo a função de sujeito. Quem é o sujeito? Interações das pesquisas. Então, gente, tem que ficar esperto, porque a Marinha ela cobra muito esse tipo de questão. Ele faz a retomada para o núcleo do adjunto de nominal. Aí eu tenho que ficar esperto com esse tipo de questão. Então, aí o que eu ia fazer aqui? Eu deixaria aqui uma observação. Se tivesse essas alternativas tivessem todas incoerentes, aí não tem jeito. Porque eu já vi questões cobrando o núcleo do adjunto de nominal e estando correta. Então, eu já vi questões que estava nessa mesma roupagem. E ele retomava, ao invés de nós retornar o núcleo, ele retornava o núcleo, a expressão nuclear, ele retornava o núcleo do adjunto nominal, que ali a gente sabe que é uma locução adjetiva. Então, o que eu tenho que ir? Macete de prova. Eu não vou marcar, vou deixar ela aqui em stand-by e vou observar. Se as outras foram todas esdrúxulas, vai ser ela. E se tiver uma questão mais que não tenha discussão, beleza. Então, realmente, essa retomada anafórica não é de pesquisa, é sim de interpretações. Vamos observar as outras? Questãozinha boa. Aí ele vem aqui. As redes sociais que medem a aprovação social, esse aqui tem que retomar quem? As redes sociais. Aí está falando que é aprovação social. Como é que pode, né? Já viu o erro aqui? Ó? Ou seja, esse que ele faz uma retomada anafórica. O que é anafórica? É olhar para trás. O pronome relativo nunca vai fazer uma retomada catafórica, ele nunca vai apontar para frente, ele sempre aponta para trás. Ou seja, esse que está retomando quem? As redes sociais. Então aqui ela está errada. Está errada. Ficamos sem solução efetiva e descartamos o que há de bom. Gente, falo sobre essa questão direto, né, gente? Eu falo dessa questão direto, ela cai todo ano, ela cai. Quando eu falo assim, ó, ficamos sem a solução efetiva e descartamos esse o aqui, gente, ele não é um pronome oblíquo. Descartamos, vou colocar aqui, ó, descartamos o que há de bom, tá? De bom. Gente, às vezes aqui trava, viu? Então, paciência aí com o processo. Então, descartamos esse o aqui, gente, pode ser substituído por aquilo. Esse que por o qual. Ou seja, esse cara aqui é um pronome relativo. E esse que eu substituo por aquilo, esse o, ele é um pronome demonstrativo. Isso cai direto, gente. Esse o, que é aquele que eu substituo por aquilo, ele é um pronome demonstrativo. Demonstrativo. E eu já falei isso
na sala de aula. Se ele é um pronome demonstrativo, ele também é um pronome substantivo. E o que retoma o próprio pronome demonstrativo. Aí a questão ela fala o seguinte: ó, não podemos negligenciar os benefícios que elas. Não, aqui não. Ficamos sem a solução efetiva e descartamos aquilo que há de bom. Aí está dizendo que esse pronome relativo que está retomando quem? Soluções efetivas. Viu a maldade? Não é soluções específicas. É quem? Ele está retomando o pronome demonstrativo. É. Falo direto sobre essa questão, né? Cai direto. O aluno que já passou por mim não cai numa questão dessa, não. Tá danado, não. Então tem que lembrar. Vou fazer até um mapinha mental aqui para a gente relembrar. Eu tenho que lembrar que toda vez que eu tenho o a, os e as, aqueles que eu posso substituir por aquilo, aquele e aquela, eu vou estar diante de um pronome demonstrativo. Vai estar lá no dia da sua prova, terça-feira. E, em regra, esses termos aqui, ó, eles virão antes de um pronome relativo, que, ou de uma preposição essencial, AD, uma preposição. Ela pode vir com as suas contrações, né? O da, o do. Mas, em regra, esse o, a, os e as, quando estiverem exercendo a função de pronome demonstrativo, eles virão antes de pronome relativo ou de preposição de, essencial. Então, a questão se tornou-se errada por isso. Porque esse pronome relativo não está retomando soluções efetivas. Está retomando aquilo que está sendo representado pelo outro. Tanto é que esse raciocínio é tão legal de ser feito porque esse raciocínio é cobrado lá em classe. Às vezes eu falo bastante sobre esse tipo de estrutura, quando eu falo ele se referiu a que foi primeira colocada. Quando eu falo ele se referiu a, veja, esse aqui equivale àquela. Ele se referiu àquela que foi primeira colocada. Logo, esse cara também é um pronome relativo. Esse termo vai substituindo quem na estrutura? Qual é a sua referência anatórica? O próprio pronome relativo. Se quem se refere a gente sabe que é um verbo pronominal, parte integrante do verbo, ele pede um complemento com preposição. Então, aqui, gente, vai ter crase. Vai haver o acento indicativo de crase. É quando se tivesse a preposição a, mais o pronome demonstrativo aquela. Então, nessa fusão, a gente vai ter o aquela com crase sendo representado por quem? Pelo a. Massa, né? Então, é o que eu falo. A gente tem que brincar com as questões, porque por meio dessa diversidade, né? Por meio dessa fusão, dessa interdisciplinaridade entre as matérias, você consegue fazer conexões neurais. E a prova ela vem desse jeito, não pode correr, não. Ela vem com as matérias, várias matérias são uma questão só. Vamos para que se segue. Antes de tudo, reconhecer a complexidade envolvida para então formular estratégias as quais, beleza, eu já sei que é um pronome relativo, mas já sei que esse pronome relativo retoma quem? Aqui, em regra, tem que retomar quem? Estratégias. As estratégias minimizem os riscos associados à complexidade envolvida. O que ele está dizendo aqui? Que o termo aqui eu pulei um, não foi? Ó, ele está dizendo que esse que está retomando complexidade envolvida. Errado. Eu pulei uma, mas é a delta aqui. Ó. Só pode ser a delta. Se não for a delta, tem que ser a alfa. Mas veja lá as características que eu falei de locução adjetiva. Não podemos negligenciar os benefícios que elas oferecem. Não podemos negligenciar os benefícios as quais elas oferecem. Quem é que oferece? Os benefícios. Aqui é o nosso gabarito. Aqui é o nosso gabarito. Legal, né? Então, esse aqui é uma referência na fora que está fazendo retomada quem? Os benefícios. Mário, quer dizer que trabalhando essa ideia do pronome relativo,
toda vez que eu tenho um pronome relativo, eu também posso fazer algumas inferências, né? Toda vez que eu tenho um pronome relativo, eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva. Ou ela vai ser explicativa, ou ela vai ser restritiva. Vamos lá, vamos continuar. Demorou um pouco, está demorando um pouco mais por causa do texto, né? Que a gente fez a análise do texto com mais profundidade. 5. De acordo com Celso Cunha, né? Ele fala o seguinte: o verbo pode se ligar ao seu complemento diretamente, sem uma preposição, sem uma preposição, certo? Entre o verbo e o complemento. Ou indiretamente com o uso da preposição entre os seus elementos. Olha só que legal, né? Ele trouxe a fraseologia, a forma que Celso Cunha fala sobre transitividade verbal. Transitividade verbal. Ele está falando aqui o seguinte, ó, de acordo com Celso Cunha, né, com Sintra, o verbo pode se ligar ao seu complemento de forma direta, ou seja, VTD, é aquele verbo que pede um complemento para ter sentido completo, mas esse complemento é ligado ao verbo sem o uso da preposição. E sem uma preposição entre o verbo e o complemento, certo? Ou indiretamente, com o uso de uma preposição. Está falando de quê? Do verbo transitivo indireto. Que ele pede um complemento verbal, mas esse complemento é ligado ao verbo por meio de uma preposição. É isso que ele está falando. Então, é interessante a gente até entender como é que a questão é cobrada. Às vezes, pelo conceito, você até poderia chegar a entender que ele está pedindo, está cobrando aqui transitividade. Mas veja que a banca, tanto da EAN, como o Corpo de Fuzileiro Naval, como a SMV, eles cobram quais são os gramados? Celso Cunha, Bechara e Segala. E de forma predominante, Celso Cunha. Então, saber como ele cobra a matéria é de extrema importância. Então, o que ele está cobrando aqui? Ele quer que você identifique nas alternativas um verbo transitivo indireto. Então, vamos lá. Em qual opção o verbo destacado liga indiretamente ao seu complemento? Pronto, ele está querendo que você identifique regência. Ele quer que você identifique qual é o verbo que pede um complemento com preposição. Vamos lá? Ele enfatiza a importância de distinguir. Ele enfatiza. Quem enfatiza, enfatiza algo, né? Eu vejo que esse verbo é transitivo direto. Ele pede um complemento sem o uso da preposição obrigatória. Quem é que enfatiza? Ele. Enfatiza o quê? A importância de distinguir. Então, aqui é o meu objeto direto. Lembre-se, viu, gente? Muitas questões elas não falam mais de transitividade, não, viu? Ela fala assim de complemento verbal. Sabe que complemento verbal, ou ele está falando de objeto direto ou de objeto indireto. Mas lembre-se que eu estou procurando que é ligado indiretamente, ou seja, eu estou procurando um objeto indireto. Corremos o risco de a gente ver que nem preposição há. Existe um artigo que acompanha risco. Então não tem para onde correr. Ele é BTB. E a gente está procurando um objeto indireto. A Delta levou os pesquisadores de diversas áreas a se dedicarem a compreender. Então, levou pesquisadores de diversas áreas a se dedicarem a. Se a gente observar o verbo dedicarem, então, levou os pesquisadores a dedicarem. Olha só que maldade aqui. O verbo levar. Levou o quê? Pesquisadores de diversas áreas. Diversas áreas. Aqui é o meu objeto direto. Mas levou pesquisadores a quê? A se dedicarem a compreender. Esse termo aqui é um objeto indireto. Só que esse objeto indireto está sendo representado por uma oração. Logo, eu estou diante de uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, só que ela é reduzida, porque ela não tem um conectivo. Reduzida de quê? De infinitivo, pela terminação de dedicar. Mas dedicaram a quê? A compreender. Então, aqui é o meu termo aqui que pede um complemento com objeto direto. Dedicaram a quê? A compreender. Legal, né? Ó, levou pesquisadores, levou o quê? Pesquisadores de diversas áreas a quê? A se dedicarem ao compreender. Então, essa estrutura que eu coloquei para vocês aqui, uma bagunça, vou tentar ajeitar aqui.
a gente aproveita e treina reduzidas. Então, o verbo levar, levou o quê? Pesquisadores. Aqui é o meu objeto direto. Mas levou a quê? Pesquisadores de diversas áreas. A quê? Ó, a preposição aqui. A se dedicarem. Veja que esse verbo também é pronominal, né? É verbo transitivo indireto. Eu me dedico, tu te dedicas, ele se dedica. Ele é pronominal. Ele perde o se, que é o PIV, parte integrante do verbo. Mas dedicarem a quê? A compreender. A compreender, veja que eu tenho um verbo aqui também, que está exercendo a função de objeto indireto. De uma oração subordinada, substantivo, objetivo indireta, reduzida de infinitivo. Então, que questão massa, né? Então, eu teria que entender a ideia de objeto indireto, que é aquele verbo que pede um complemento com preposição obrigatória, mas aqui eu tinha que observar que, ao invés de ter um núcleo substantivo, eu tenho um verbo. E esse verbo ele não está conjugado, ele está na sua forma nominal de infinitivo. Mas olha a preposição aqui, aqui é preposição. Legal. Então, marcamos o quê? A delta. Sigamos. Aí eu trouxe aqui algumas regências que são importantes você saber. As provas cobram bastante regência verbal. O verbo assistir, né? O verbo assistir no sentido de ver, de ajudar, de caber, de compete, de morar. Então, a depender do contexto, o verbo assistir ele tem todas essas situações. O verbo assistir no sentido de ver, né? Ele vai ser um verbo transitivo indireto e vai pedir um objeto indireto. Então, quando eu falo ele assistiu ao filme, o verbo assistir no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto. E vai pedir o quê? Um complemento com objeto indireto. O verbo assistir no sentido de ajudar, né? O médico assistiu o paciente, ele é VTD. Quando eu falo assistir no sentido de cabe, compete, né? Assiste a todos o direito à vida. Se assiste no sentido de que compete a todos. Ele vai ser um verbo transitivo indireto. Indireto. E o sentido de morar, ele vai ser verbo intransitivo. Ele vai pedir um complemento, só que um complemento de cunho o quê? Adverbial. Na maioria das vezes, vai ser advérbio de lugar. João assiste em Natal. Então, é um verbo intransitivo e aqui é uma locução adverbial de lugar. O verbo visar, no sentido de almejar. Então, o deputado visava o cargo. Então, o verbo visar, no sentido de almejar, ele é verbo transitivo indireto e pede um complemento com preposição. A preposição vai ser a. Agora, no sentido de mirar, apontar ou dar vista, ele é VTD. O policial visou o alvo. Então, ele é um verbo transitivo direto. Namorar, né? Não tem nada a dizer que fulano namora com fulana, não. O verbo namorar, ele é VTD. Ele não pede o complemento com preposição. Então, João namora Maria. Então, é o padrão culto. Agora, você ouve muito isso aqui, né? João namora com Maria. Isso aqui é erro gramatical. Porque o verbo ele não pede um complemento com preposição. Atender, né? Ele atende, a depender do contexto, alguns gramados consideram ele ou sendo verbo transitivo direto, ou verbo transitivo direto, ou verbo transitivo indireto. E os demais, né? O verbo atentar, ele é pronominal, logo, em regra, ele vai ser verbo transitivo indireto, pede o objeto indireto e pede a preposição a. Pagar, perdoar e agradecer vai depender do complemento, o núcleo do objeto direto, né? Se o núcleo do objeto for coisa, ele vai ser verbo transitivo direto. Se o núcleo for pessoa, ele vai ser verbo transitivo indireto. E vai pedir um objeto indireto, e vai pedir um complemento com preposição. Ele perdoou as dívidas do professor. Ele perdoou o quê? As dívidas, objeto direto. Viu que o núcleo do objeto é coisa. Agora, ele perdoou as dívidas de quem? Do professor. Aqui no objeto indireto. Porque o núcleo é pessoa. Então, responder, perguntar, o verbo ligar, esquecer, obedecer, desobedecer, lembrar, esquecer, isso aqui tem que ficar esperto. Porque, em regra, eles não são pronominais. Eles não pedem um complemento com preposição. Então, quando eu falo em estruturas como essa aqui, ó, lembrar, esquecer. Ó, lembrar, esquecer. Ele esqueceu o presente. Quem esqueceu o presente? Ele. Quem esquece, esquece algo. Ele é um verbo transitivo direto e vai pedir um objeto direto. Só que quando eu trago junto ao verbo
um pronome oblíquo átrio, eu acabei de tornar o verbo esquecer e lembrar pronominal. A gente chama de verbo pronominal acidental. Então, quando eu falo ele lembrou-se do professor, quando eu faço essa estrutura, ele passou a ser agora um verbo transitivo indireto e pede um complemento com preposição, ou seja, um objeto indireto. Então, o verbo lembrar e esquecer, se trouxer o pronome oblíquo átrio, ele torna-se pronominal e torna-se também um verbo transitivo indireto. Não trouxe nada, ele é VTD. Obedecer e desobedecer são sempre verbos transitivos indiretos. Preferir, né? Ele prefere uma coisa a outra. O verbo preferir cai direto em prova. Por quê? Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Só que o objeto indireto pede a preposição a e nada mais. O verbo preferir, ele não admite, ele não aceita termos intensificadores. Eu não posso falar assim, ó. Ele prefere mais português do que matemática. Então, o verbo preferir, ele não aceita termos intensificadores. Então, se você observar o verbo preferir e lá estiver o mais, ele não admite. E o termo também comparativo do que? Tem que ser essa estrutura. Ele prefere o frango à carne. Depois a gente vai conversar sobre isso aqui. Porque ele tem crase? Porque o primeiro núcleo trouxe o artigo. Se ele trouxe o artigo, eu também tenho que trazer o artigo aqui. Já que ele está exercendo a função de objeto indireto, existe a preposição a, exigida pelo verbo preferir, e existe o a, artigo que acompanha a palavra carne. Mas se eu não trouxesse esse artigo, não haveria crase. Mas a gente vai ver isso em um momento oportuno. O verbo implicar, né? Toda ação implica uma reação. O verbo implicar, ele é VTD. Ele não pede um complemento com preposição. O que você escuta muito. Toda ação implica em uma reação. Ele não admite. Continuemos. Em qual alternativa o termo destacado é um sujeito? Identificar o sujeito. Essa questão requer uma revisãozinha legal. Porque, gente, quando eu falo de sintaxe, termos essenciais, o que é sujeito? É o ser sobre o qual se faz uma declaração. Beleza? Então, quando eu for fazer a minha análise sintática, muitas das vezes a gente tem que observar a ordem direta. Sujeito, verbo e complemento. Tanto identificar o sujeito, como identificar o uso da pontuação, ela trabalha muito nesse arcabouço. Como assim? Quando eu tenho sujeito, verbo e complemento, é mais tranquilo de fazer a análise sintática. Contudo, na sua prova não vem desse jeito. A sua prova, essa estrutura sintática da ordem direta, ela vem invertida. O sujeito vem depois do verbo, o complemento adverbial, o adjunto adverbial, ele vem deslocado. Então, o que eu tenho que saber aqui de imediato? É saber identificar o sujeito. Então, eu sempre falo para os alunos que existe um mantra. Toda vez que eu estou trabalhando análise sintática, existe um mantra. Primeira coisa que quando você está fazendo análise sintática é você vai procurar o verbo. Segundo, você vai procurar dentro do texto alguém que pode estar fazendo o papel de sujeito. Para depois você procurar gastar energia no complemento verbal e as outras funções sintáticas. Então, sempre nesse mantra. É o que eu faço aqui, ó. Porque a ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Veja que eu também posso trabalhar e assim, ó. Quando eu falo que o sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração, ele pode praticar e ele também pode sofrer ação, né? Eu posso dizer que João chutou a bola, mas também posso dizer que a bola foi chutada por João. Mas eu sei que o sujeito, ou ele pratica ou ele sofre. Por isso que Celso Cunha fala sobre a teoria acerca do sujeito, que é melhor falar que é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Então, para saber quem é o sujeito da oração, eu faço a seguinte pergunta. Quem é que, quando o núcleo for pessoa, e o que é que, quando o núcleo for coisa? O que danado é isso, Mário? O que é coisa? Tudo que não for pessoa. Então, como é que seria aqui? Ó? Aqui mesmo um exemplo. João chutou a bola. Aí eu pergunto aqui para os verbos. Quem é que chutou a bola? João. A bola foi chutada por João. Quem é que foi chutada por João? A bola. Então, sempre se manda. Eu identifico o verbo para depois fazer a pergunta ao verbo para saber quem é que está fazendo o papel de sujeito. Eu trouxe também alguns exemplos que caem não, eles despencam em prova. Quando eu falo assim, ó,
As meninas compraram um presente. Aí eu vou observar o verbo, compraram. Aí eu pergunto o seguinte, ó. Quem é que comprou o presente? As meninas. Aqui é o meu sujeito simples. E a concordância é verbal. O verbo está no plural para concordar com o núcleo do sujeito, que é meninas. O menino está no plural, ele vai para o plural. Agora, quando eu falo assim, ó, a menina e o menino compraram um presente. Quem é que compraram um presente? O menino e a menina. Eu tenho dois núcleos, ó, menina e menino. Com a minha conjunção, ela é ligando elementos de mesmo valor sintático. E depois vem aqui, ó. Só que aqui eu tenho um sujeito composto que está antes do verbo. Essa concordância a gente chama de concordância rígida. Rígida. O que é concordância rígida? Este verbo ele é obrigatório, obrigatoriamente ele tem que vir no plural para concordar com os dois núcleos. Agora, quando vem assim, gente, ó, compraram um presente o menino e a menina. Aí eu pergunto ao verbo, quem que comprou o presente? O menino e a menina. Logo, eu estou com o meu sujeito pós-posto. O meu sujeito está pós-posto. Está deslocado. Mas se eu fizer a pergunta certa para o verbo, ele vai me falar quem é o sujeito, mesmo que ele esteja deslocado. Mas qual é a sacada aqui? É entender que quando eu estou com o sujeito composto pós-posto, eu tenho duas possibilidades de concordância. Ou eu posso concordar com os dois, a gente chama de concordância rígida, ou eu posso concordar com o mais próximo. A gente chama isso aqui de concordância atrativa. Mas isso só acontece, gente, se o sujeito estiver pós-posto. Se ele vier antes, se ele estiver aqui, ó, se o sujeito for composto e estiver anteposto, eu só posso fazer a concordância rígida. Então, eu só posso fazer a concordância atrativa se o sujeito estiver pós-posto. Caso contrário, não. Outro aqui são verbos que a gente chama de unipessoais, que quando eles são utilizados, na maioria das vezes, o sujeito vai estar pós-posto. Então, restam essas opções. O que, que restam? Essas opções. Isso aqui é o meu sujeito, de um verbo intransitivo. Existem jovens comprometidos. O que, que existem? Quem que existem? Jovens comprometidos. Aqui é o meu sujeito. E aqui é meu verbo intransitivo. Aquele exemplo, né? Se eu falasse assim, havia jovens comprometidos. O verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo que é impessoal. Ele fica na terceira pessoa do singular. Ele não tem sujeito, mas ele tem transitividade. Ele vai ser um verbo transitivo direto. E os jovens vai ser um objeto direto. Mas aqui o verbo existir, não. O verbo existir, ele tem sujeito. Então, jovens comprometidos. Ele torna-se verbo intransitivo e outro sujeito que? Pós-posto. Faltam R$ 2. Então, faltam o quê? R$ 2. Esse aqui é o sujeito, por isso que o verbo está no plural. Os estudantes, parcela esquecida da sociedade, o que a banca faz muitas das vezes? Ele faz essa maldade aqui. Ó. Quem estuda muito? Os estudantes. Só que ele coloca um termo intercalado entre vírgulas, de forma intencional, para que você não consiga verificar que o sujeito está antes dele. Mas é o que eu falei, se você fizer a pergunta correta ao verbo, você identifica o sujeito. Então, quando eu falo para vocês, estudam muito. Quem estuda muito? Os estudantes. Parcela esquecida aqui vai ser o nosso o quê? Se não há verbo aqui, parcela esquecida, aqui é o nosso aposto, que está explicando quem são os estudantes. Que tipo de estudantes são esses? São aquela parcela esquecida da sociedade. Então, quando eu falo, os jogadores, durante a partida, perderam a confiança. Quem é que perderam a confiança? Os jogadores. Veja que eu tenho um termo intercalado. Esse termo aqui, como semelhante a este, eu posso tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, fazer a retirada do texto. A gente chama de, portanto, o aposto. Quando a gente trabalha a sintaxe, né? Existem alguns termos que a gente chama de acessórios. São termos dispensáveis. São os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais e o aposto. Então, nessas estruturas que nós fizemos aqui, eu poderia tirar e a oração permaneceria fazendo sentido. Os estudantes estudam muito. Os jogadores perderam a confiança. Então, os jogadores perderam a confiança quando? Durante a partida. Aqui é a minha locução adverbial.
de tempo deslocada. Esse deslocamento, a depender da quantidade de palavras, né, a vírgula vai ser obrigatória. Beleza. Partindo desse pressuposto, vamos para a questão? Na letra A, ele fala o seguinte: a pesquisa de Summer e outros autores introduziu o conceito de sensibilidade. Opa, aí eu vou observar o verbo, gente. E eu vou observar se tem alguém que faz o papel do sujeito. Aí eu vou perguntar: quem introduziu o conceito? A pesquisa, e aqui é a locução adjetiva que caracteriza a pesquisa. Por isso que o verbo está no singular. Para concordar com quem? Com a pesquisa. O sujeito dessa oração é a pesquisa. E esse termo é o quê? É o meu objeto direto. Do meu verbo transitivo direto. Introduziu o quê? O conceito de sensibilidade às mídias. Então, aqui é o objeto direto. Então, a gente já sabe que essa aqui não vai ser. Na B, já vou para cá. Ó. Tem surgido debates sobre seus impactos na saúde mental. O que tem surgido? Debates sobre seus impactos na saúde mental. Se eu fosse colocar na ordem direta, ficaria como? Debates sobre seus impactos na saúde mental têm surgido. Então, percebe que aqui, ó, até o verbo auxiliar está no plural para confonder com quê? Com debates. A gente sabe que o verbo tem, né? Para diferenciar do tem terceira pessoa do singular, do tem na terceira pessoa do plural. Então, isso colabora muito quando você sabe o acento diferenciais do verbo ter e do verbo vir, porque se ele está no plural, nós sabe, o verbo auxiliar do tempo composto aqui está no singular, está no plural, ele está concordando com o núcleo do sujeito que também está no plural. Então, são quem? Quem é? Debates. Então, aqui é o nosso gabarito. Eu estou procurando o sujeito, matamos a questão. Vou avançar para a gente ter mais conteúdo. É, uma hora já de resolução de provas, mas percebe que a gente está fazendo a aplicação da teoria nas questões. Não tem para onde correr. Lógico que você não vai fazer isso no dia da sua prova. Esse é o estudo que você faz em casa para fazer as conexões e entender o esqueleto da prova. Quando eu estou revisando a minha matéria em casa, eu estou fazendo minhas revisões, existem várias revisões, né? Eu tenho um vídeo exclusivo só com técnicas de estudo. Só que eu tenho que entender o seguinte: tem duas formas que eu vou revisar. Por exemplo, eu estudei agora, eu vi prova online, na aula online ou presencial, eu estudei vozes verbais. Entendi a voz ativa, a voz passiva, a voz reflexiva. Então, eu vou fazer questões baseadas na matéria que eu vi. Então, eu vou fazer 20, 30 questões referentes às vozes verbais. Só que também tem outra forma também de estudar, que é pegando a prova e começando da primeira questão até a última. Porque você vai entender até quantas questões de interpretação tem, como é que ele cobra gramática, como é que ele pede valor semântico. Então, existe essa batida também. Então, é necessário que você tenha essa conexão de estudar as matérias específicas por meio de questões e também entender o esqueleto da prova, fazendo a prova do início ao fim. É o que a gente está fazendo aqui. E a gente aproveitando para trabalhar várias matérias ao mesmo tempo. Essa aqui, gente, ela não cai não, ela despenca. Toda a prova da Marinha, pelo menos de forma predominante, tem as funções da linguagem. Então, assinar a opção que indica a função da linguagem predominante no texto. Então, ele está falando de função da linguagem. Então, função da linguagem, antes de entrar na seara de função da linguagem, eu tenho que entender tipos de narrador. E, em regra, nós temos três tipos de narrador. O narrador personagem, que é um narrador personagem. Esse narrador, ele tanto narra quanto ele também participa do texto, né? Em regra, ele vai estar em primeira pessoa, ele participa da história. Ele não só relata os fatos, como também ele participa dos acontecimentos narrados. Depois a gente tem um narrador observador. O narrador observador ele não participa do texto. E você vai encontrar o verbo muito na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Não participa da história e nem tem conhecimento total dos fatos do personagem. E temos o outro que a gente chama de narrador onisciente. Esse narrador também não participa. E o verbo também fica muito na terceira pessoa, do singular ou do plural.
Só que este narrador onisciente, ele sabe tudo sobre o narrador. Ele sabe o passado, ele sabe o presente, ele sabe o futuro, ele sabe do sentimento do que passa o narrador, ele sabe tudo. Então, para a gente começar a trabalhar a figura de linguagem, eu tenho que saber que existe 3 tipos de narrador: narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Para que nós comecemos a falar sobre funções da linguagem. Função da linguagem, eu tenho que decorar que elas são funções emotiva, apelativa, referencial, fática, metalinguística e poética. Poética é tranquila de observar. Agora, eu tenho que decorar que funções da linguagem nós temos emotiva, apelativa, referencial, fática, metalinguística e poética. As funções da linguagem estão relacionadas ao ato de comunicação, à intencionalidade discursiva. Eu tenho um assunto e como é que eu quero passar e qual é a intenção daquele assunto. Então, quando eu falo de funções da linguagem, nós temos elementos da comunicação: o emissor, quem fala, a mensagem propriamente dita, e o receptor, com quem se fala, né? O ouvinte. Então, quando eu começo funções da linguagem, eu tenho que entender isso aqui, que existe um emissor, quem fala, existe uma mensagem e existe um receptor. Quando trabalhamos funções da linguagem, gente, temos que matar as características de cada uma. Quando eu falo que a função é emotiva, o que é função emotiva? A intenção é destacar o emissor, ou seja, o falante. A intenção é destacar quem fala. O verbo vai estar na primeira pessoa do singular, ou no máximo na primeira do plural. Ele vai estar cheio de adjetivos e vai estar sempre apontando para quem? Para o falante, para o ato da fala. Ele vai estar apontando sempre para quem? Para o emissor. Então a gente chama isso aqui de função emotiva ou expressiva. Quando eu falo assim, ó, será que eu assumo este cargo? Percebe que o verbo que está o quê? Será que eu assumo? Na primeira pessoa. E ele está falando a referente de quê? Dele mesmo. Já estou tão sobrecarregado, percebe que as características referentes a quem? Ao emissor, ao falante. Isso é função emotiva ou expressiva. Mas a gente também tem a função conativa. A função conativa, também chamada na sua prova de função apelativa. Deixa eu ver se eu amplio aqui. Na função conativa ou apelativa, ela evidencia a segunda pessoa do discurso. Agora a intenção, o objetivo é evidenciar o ouvinte. O verbo vai estar no imperativo e a ideia agora é convencer o leitor sobre algo. Então, muito utilizado em propagandas, né? Venha para a caixa você também. Veja que o verbo é imperativo está dando uma ordem, né? Ou um pedido, um conselho. Dê férias para os seus pés, né? Dos chinelos havaianas. Isso é a função conativa. Então, a função conativa ela destaca quem agora, numa situação? O ouvinte. O marcador dele é o verbo no imperativo. E a ideia agora é de convencimento. A função referencial, eu costumo decorar com os alunos, quando eu falo função referencial, eu lembro desse R aqui, ó, que é RNTV, porque está ligado a notícias. Função referencial, RNTV, a intenção é pôr em evidência o contexto. A RNTV é um jornal que nós temos aqui no Rio Grande do Norte. Então, a função referencial, a intenção é pôr em evidência o que? O contexto, os fatos do mundo e do dia a dia. Então, muito marcado pelo quê? Texto jornalístico, Folha de São Paulo, UOL, Tribuna do Norte. Isso é função referencial. Quando ele traz a ideia só de quê? Ele está querendo estabelecer uma ideia, quer passar uma notícia. E a função fática? Função fática, a gente lembra de FM. Lembra de um rádio. Eu não sei desenhar um rádio, como é que fica? Um rádio aqui. Por quê? A função fática, ele testa o canal. A intenção é testar o canal, manter o contato entre os interlocutores. Preocupação se o canal está estabelecido. Eu falo, olá, como vai? Está me ouvindo bem? Você está me compreendendo? Essa ideia de testar o canal, saber que está havendo compreensão, é o marcador e a função fática. E a função metalinguística, Mário, o que é uma função metalinguística? A intenção é explicar o código usando a comunicação.
quando precisamos explicar ou resumir um sentido. Quando você fala de função metalinguística, o próprio dicionário é um exemplo de metalinguística. Você tem uma palavra lá, X, e ela vem explicando, né, traz sinônimos, o que ela significa. É a ideia de função metalinguística. Explicação de como fazer um bolo, por exemplo. É uma situação de função metalinguística. Muitas vezes o pessoal me pergunta o que é legítima defesa? Aí eu falo, legítima defesa, segundo a Código Penal, é quando você utiliza dos meios necessários para repelir injusta agressão atual iminente a direito seu de ontem. Eu estou explicando o que é legítima defesa. Logo, que tipo de função é essa? A função da linguagem metalinguística. Quando eu falo que é justa causa, estudei muito para a parte de direito, justa causa é o lastro probatório mínimo acerca da materialidade e da autoria do crime. Então, quando eu explico algo, estou trazendo a explicação de um contexto, a gente trabalha a ideia de metalinguística. O pessoal cai muito na prova de vocês, essa função da linguagem. Então, o que eu tenho que fazer, Mário? Decorar. Decora para depois aprender. Função referencial ou denotativa, informar, lembre-se do RNTV, função emotiva ou expressiva, função poética, que é fácil de identificar, rima, prosa, função fática, lembre do FM, testar o canal. Função conativa ou apelativa, convencer, verbo no imperativo, né? O verbo vai estar, agora a evidência vai ser o ouvinte. E a função metalinguística, lembra do dicionário. Do dicionário. Olha só alguns exemplos que eu trouxe para vocês. O texto 2. Quando ontem adormeci, quem adormeceu? Eu. Já percebe que ele está fazendo evidência para quem? Para o falante ou para o ouvinte? Para o falante. Na noite de São João, havia alegria e rumor. Estrondos, bombas, luzes. Você percebe aqui que as características que ele está dando é sobre quem? Sobre o falante. Manuel Bandeira. Aí depois, Folha de São Paulo. Os principais problemas da agricultura brasileira referem-se muito ao quê? Mais às diversidades dos impactos causados pelo caráter da modernização. Ele está trazendo uma informação. Lembra do RNTV? Folha de São Paulo? Aí ele pergunta, no texto 2 e 3, respectivamente, a função da linguagem é o quê? A primeira, a gente chama de quê? Percebe? Que quando eu falo, estou fazendo referência ao falante, quando o verbo está na primeira pessoa do singular, ou no mais primeira pessoa do singular, ou a primeira do plural, né? É a função emotiva. E quando eu estou sem notícia, é a função referencial. Ele trouxe mais uma informação. Ele trouxe. Não espere por oportunidades extraordinárias. Aproveite as ocasiões comuns e faça-as grandiosas. Aí, o emprego das formas verbais no imperativo no texto acima são características de uma função da linguagem denominada o quê? Veja, ele já deu a luz aqui, já jogou luz sobre a função da linguagem aqui. Você está falando que a função, que o verbo está no imperativo, a função é conativa. Isso cai tanto na EAN, gente. Na EAN. Todo ano cai. Corpo de Fuzileiro Naval. Quando não é SMV. Todo ano tem uma questão de funções da linguagem. Ele traz aqui mais uma. Resiliência. O que é resiliência? Pelo inglês, resiliência, que significa flexibilidade e elasticidade. As características dos significados das palavras resiliência são próprias da função. Qual função da linguagem? Que ele está explicando. A ideia do dicionário. A gente está trabalhando o quê? Metalinguística. Então, vamos lá para voltar para a questão. Questão aqui, né? Aí eu falo. No texto 1, a função era referencial, emotiva, fática, apelativa, metalinguística, só pode ser o quê? Referencial. O próprio, no rodapé, falava de onde é. Né? Acho que era Folha de São Paulo. Então, é a função referencial. Lembra do RNTV. Se a gente estivesse trabalhando em tipologia,
ele ia ser um dissertativo. Texto dissertativo. Então, mais uma questão finalizada, função da linguagem, mais vários apontamentos aqui, questão que você sabe que vai cair, trouxe vários exemplos. É só acertar e ser feliz, mudar de vida. Olha só quantas questões nós já fizemos aqui. 8. O que, que ele está pedindo aqui? Ó? Observe o período abaixo. Aí, antes de fazer a leitura, eu vou para o comando. Assinale a opção que apresenta o número correto de orações do período acima. Quando ele falar orações, o que, que eu vou fazer, Mário? Eu vou procurar verbos. É isso que eu vou procurar. Então, apesar dessas descobertas, os autores recomendam. Quem recomendam? Os autores recomendam o quê? Mais estudos sobre o uso de mídias em diferentes estágios do desenvolvimento. Então, beleza. Para entender, olha só, para entender com a finalidade também. Né? Aqui outro verbo, aqui a gente vai aprender que é lá na frente, que é uma oração subordinada, adverbial, final, reduzida, de infinitivo, da ideia de finalidade para entender melhor essa interação e formular política de proteção à saúde mental dos adolescentes nessa era. Peraí que eu pulei um aqui, né? Melhorar essa interação e formular políticas de proteção à saúde mental. No dia que eu fiz essa questão pela primeira vez, eu quase observei o era aqui e considerei verbo de ligação, mas não é no sentido de verbo aqui, não. Isso aqui é era digital. Então, a questão aqui tem que ser a 3. Né? Recomendam para entender e formular. Então, lembre-se, quando você for trabalhar, período. Período é aquele que, em regra, vai da letra maiúscula até o ponto. Isso é período. O período ele pode ser simples, quando só há um verbo, ou também chamado de oração. Lembre-se que, para não cair naquela pegadinha, porque aqui também abarca a locução verbal, viu? Então, eu não posso cair nesse tipo de pegadinha. Eu posso falar, ele chegou, eu estou no período simples, da letra maiúscula até o ponto. Aqui é um período simples, porque só tem um verbo. E eu falasse, ele tinha chegado. Aqui também é um período só. Mas, Mário, tem dois verbos, mas aqui é uma locução verbal. Então, considera só um. Aqui também é período simples. A sua prova também chama isso aqui, eu já vi cair, de oração absoluta. Depois você tem que relembrar período composto. Período composto, Maria, como é que é? É quando eu tenho dois ou mais verbos, ou também chamado de orações. No período composto você vai estar lá ou as coordenadas, que vai ser assindética, ou as orações coordenadas sindéticas. Tem que decorar que as orações coordenadas elas são independentes sintaticamente. Uma não vai exercer função sintática em relação à outra, de jeito nenhum. Que há entre elas uma relação semântica. Tem que lembrar que nas orações coordenadas sindéticas a gente tem a aditiva, a adversativa, a conclusiva, a explicativa e a alternativa. Depois, eu tenho que lembrar, só relembrando aqui, pessoal, eu tenho as subordinadas. Subordinadas. O
Quem são elas? A oração subordinada substantiva, aquela que eu substituo por o isso, aquela que tem conjunção integrante que ou se. Temos as adjetivas, aquelas que são obrigadas a trazer pronome relativo, que vão desencadear uma oração subordinada adjetiva, ou explicativa, ou restritiva. E por último, as adverbiais. Tem que decorar as classificações, né? São 9, aqui são 6. Tem que lembrar também que nas orações subordinadas, viu, gente, existe uma dependência sintática. Dependência sintática. Você vai conseguir enxergar que a oração subordinada vai estar exercendo função sintática em relação à oração principal. Tem que ver. Lá é semelhante ao período simples, né? A gente falou, olha, período simples, a ordem direta é o sujeito, verbo, complemento. Lá no final, o adjunto adverbial. Pode vir invertido, sim, mas a ordem direta é essa. Mas no período composto, subordinação, período composto, nós temos oração principal mais oração subordinada. Isso entra em pontuação. Por quê? Quando elas estão na ordem direta, o uso da pontuação é facultativa. Caso eu falasse para você o seguinte aqui, passará no concurso se estudar. Nessa estrutura aqui, essa aqui é minha oração principal. E aqui é minha oração subordinada. Passará no concurso com qual condição? Se, caso, né, estudar. Então, oração subordinada, adverbial, o quê? Condicional. Condicional. Se eu estou na ordem direta, essa pontuação aqui, ela é facultativa. Cai muito na sua prova, inclusive caiu nesta. E agora, se eu invertesse, se eu falasse para você, se estudar, passará na prova, se eu fizesse mais ou menos essa estrutura, como vocês perceberam, no finalzinho do vídeo, o microfone descarregou. Mas foi o raciocínio final. O que eu quis dizer aqui, que existe dentro do período composto, uma estrutura, né? Uma ordem direta, que é a oração principal e a oração subordinada. Quando acontece essa estrutura, a vírgula entre as orações, ela torna-se facultativa. E quando essa oração é invertida, como é o caso que eu citei aqui, ela torna-se obrigatória. Então, quando eu faço a estrutura, se estudar, passará no concurso, se estudar, passará no concurso, eu inverti a oração. Ela começou com a conjunção condicional. Neste caso, a vírgula torna-se obrigatória. Então, dentro do período composto, por exemplo, agora das orações subordinadas adverbiais, também trabalhamos pontuação. Pessoal, eu vou finalizar o vídeo agora. Daqui a pouco eu coloco a parte 2 do vídeo, finalizando a correção, ok? Espero que tenha ajudado até então. E forte abraço, fé na missão, vai dar tudo certo.